Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. O tema da mensagem neste dia é a bem-aventurança das vestes limpas. Diz assim as sagradas letras: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Pode ocupar o assento, glorificando a Deus. No livro do Gênesis, nós temos ali a origem de tudo. Deus revela ao seu servo Moisés, acredita-se que foi Moisés que escreveu tanto o livro de Gênesis como o livro do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, assim chamado Pentateuco. Penta vem de 5, teuco vem de recipiente onde se guarda os livros. Então observe que ele tem a revelação divina, a inspiração do Espírito Santo, para assim mostrar como foi a origem, o começo de todas as coisas concernente aqui na terra. E ali Deus cria, em 6 dias, no 7º dia Deus se regozija na sua obra. Algumas traduções colocam descansou, mas esse descansou não significa no sentido para nós humanos de descanso, porque nós temos cansaço. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele é Deus, Ele não está sujeito a essas coisas, tá? Então Deus se regozija, eu prefiro usar essa palavra, na sua obra, E agora a palavra de Deus vai falar a respeito, da queda do ser humano. E após a queda de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, que é no caso o Éden, o jardim que estava no Éden. Então eles foram expulsos deste lugar. Deus, assim, após o pecado, arrancou eles daquele lugar de deleite, até porque o Éden significa isso, deleite. Era um lugar verdadeiramente tremendo e inexplicável. Então o livro do Gênesis aborda isso. Agora o livro do Apocalipse, o capítulo, principalmente os capítulos finais, falam do quê? O livro do Apocalipse, nós vemos o Cristo triunfante, aparece aquele Cristo, João vê ele glorificado, porque já tinha vencido, o diabo, tinha vencido os demônios, tinha vencido a morte, e aparece triunfante, E agora João vai tendo a revelação, das coisas finais, aquilo que era, o que era e ainda o que haveria de vir. E João, ele vê aqui a restauração, João, ele vê a restauração de todas as coisas. E o capítulo de número 22, precisamente, fala do momento do novo céu e da nova terra, que é chamado na Bíblia a Nova Jerusalém, um lugar tremendo que Deus já fez, que Deus já criou, que é onde nós vamos morar, e mostra a entrada dos crentes, mostra a entrada daquele que crê em Jesus Cristo, para viver eternamente na presença do Senhor. Então, o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse, eles estão de fato na posição que deveriam estar. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 mostra o início de tudo, e os capítulos finais do livro do Apocalipse mostra o final. Gênesis o início, Apocalipse o final devidamente. O homem se perde, vem Deus, se manifesta na terra e restaura todas as coisas, coloca as coisas no seu devido lugar. E detalhe, Deus fez melhor do que estava, porque a glória da última casa sempre será maior do que a primeira. Aleluia. Aqui já cabe, eu não costumo fazer isso não, mas eu vou dar essa colherzinha de chá. Então veja, às vezes o inimigo pensa, que atacou a sua vida, fez algo contra a sua vida e pensa que te colocou para baixo. Aí vem Deus e fala: vou fazer maior, vou fazer melhor na vida dele. Deus faz, viu, irmãos? Agora veja só, o texto começa dizendo assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
Esta bem-aventurança indica a libertação da corrupção, que é o pecado, né, deste mundo, e a experiência de viver de modo puro diante da presença do nosso Deus. Essa palavra aqui é muito linda, e é uma palavra que é digna de nota. Quando eu digo isso, é tremendo mesmo. Essa palavra bem-aventurado, que é Macarios, né, significa supremamente abençoado, próspero, feliz, livre de preocupações. Esta felicidade fala daqueles que recebem a benevolência, o favor de Deus, independentemente de quais possam ser as circunstâncias que ele esteja vivendo. Essa felicidade aqui, que nem eu disse, a palavra significa muita coisa: felicidade, supremamente abençoado, próspero, livre de preocupações. E é uma felicidade, um bem-estar que transcende o natural. Por que transcende o natural? Porque é algo que vem de Deus. Se você observou no texto que você leu comigo, o texto vai dizer que a bem-aventurança está vinculada até a veste lavada com o sangue do Cordeiro. Então veja, a felicidade, ser uma pessoa próspera em Deus, ser uma pessoa supramente abençoada, livre de preocupações, está ligado a ter as vestes lavadas com o sangue de Jesus Cristo. E não tem como desassociar esta grande verdade. Então nós vemos por que em João capítulo 1, versículo 29, quando João o Batista, ele estava no Rio Jordão batizando, e de repente ele viu Jesus, e o texto diz assim: quando ele viu Jesus, ele chamou a atenção da multidão que estava com ele, e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa palavra eis significa vejam, preste atenção. Então João Batista parou o que ele estava fazendo para falar para o povo: olha, coloca atenção nele. Então veja só, ele para o que está fazendo, ele para tudo para dizer: todos têm que colocar o olhar nele, todos têm que observar a ele, todos têm que estar atento a ele. Por quê? Porque o olhar para Jesus, o olhar para o Cordeiro de Deus está vinculado à felicidade, entendeu? Então ele está querendo dizer para aquele povo: vocês querem ser felizes? Olhem para o Cordeiro. Vocês querem ser prósperos? Olhem para o Cordeiro. Vocês querem se ficar livre das preocupações da vida? Olhem para o Cordeiro. E isso é tão impactante, essa palavra impactou meu coração, e eu creio que o Espírito Santo vai te dar esta leitura espiritual, vai te dar esse discernimento para você entender que quando você teve o contato com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, por que ele é chamado o sangue do Cordeiro? Em referência à antiga aliança, ao antigo pacto, onde os homens, para se relacionarem com Deus, para serem perdoados, eles tinham que matar aquele animal. Matava-se o animal, né? Por quê? Porque o homem pecava, aí o animal que não tinha culpa morria em lugar do homem. Então Deus recebia o sangue daquele animal para que o homem fosse perdoado. Então Jesus, observa, ele, por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus, tá certo? Figuradamente, por quê? Porque ele se entregou por nós, a culpa era nossa, mas ele tomou o nosso lugar. E detalhe, ele não foi como iam os animais, porque se você perguntasse, o animal não tem razão, né? Mas se você perguntasse para o animal: você quer morrer? Ele quer nada. Então ele ia involuntariamente. Agora, ao contrário do Cristo, foi isso. Ele disse assim, é eu que vou dar a minha vida porque quero, e depois tornarei a tomá-la novamente. Então foi um sacrifício perfeito. Por que perfeito? Porque foi voluntário e não havia mancha, não havia culpa nenhuma em Jesus Cristo. E agora você observe que a nossa felicidade, a felicidade não terrena, porque a felicidade terrena está vinculada ao bem-estar das coisas da terra. Por isso que já disse, felicidade terrena. Se a pessoa tem as coisas da terra, né, as coisas aqui, ela se sente bem. Agora, se ela não tem, aí ela se sente mal. Então, tudo vai depender
da circunstância dela. Agora, essa bem-aventurança que vem do alto, essa bem-aventurança que vem do Cordeiro, indiferente da situação que a pessoa esteja passando, ela é feliz. E por que ela é feliz? Porque é Deus que ministra essa bem-aventurança no coração e na vida dela. Então observe que coisa tremenda. João, ele viveu isso tremendamente. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, você vai ver o João estava preocupado demais, o apóstolo do amor, e a Bíblia diz que ele não vê nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem fosse digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a Bíblia diz que ele ficou desesperado, de tal maneira que a Bíblia vai dizer que ele chorava muito. E essa palavra chorar significa lamentar como sinal de dor e aflição, sentir profunda tristeza. Então aquele choro de João não era um choro de alegria, não, era um choro de desespero, era um choro de alguém que estava verdadeiramente numa aflição profunda, não sabia o que fazer para sair daquela situação. Mas de repente apareceu um anjo forte e disse para ele: não chores. Por que não chores, ó anjo? Sabe por quê? Eis aí, preste atenção, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Aí João parou para prestar atenção no versículo 6, ele diz: eis que vejo um cordeiro assentado sobre o trono. Então, quando eu olho para o cordeiro, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, o motivo do lamento acaba, o motivo do choro acaba. Por que acaba? Porque ele aniquilou o pecado, porque ele desfez as obras do diabo, e esta é o maior motivo de se alegrar na sua presença. Ah, meu Deus. E quando João está tendo esta revelação, ele chega no versículo de número 9, quando aqueles seres celestiais, os anjos, viram o Senhor Jesus, o texto diz: e cantavam um cântico novo. Então veja, aqui na terra, a pessoa só poderá cantar um cântico novo olhando para o Cordeiro de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: olhando para Jesus, não tire os olhos de Jesus, não desvie a atenção de Jesus. O vento está chamando a sua atenção, as situações adversas da vida estão te chamando a sua atenção, o problema dentro de casa está tentando chamar a sua atenção, mas o alerta de João é este. Observe isso aqui: Abraão subiu no monte e falou, o Isaac chegou e falou: meu pai, eu vejo o altar, eu vejo o cutelo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? João Batista respondeu a pergunta de Isaac: Uracalaxanda, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante uma das mãos para o céu e lá vai a profecia nesta noite. Se você olhar para a cruz de Cristo, você verá vitória. Se você olhar para a cruz de Cristo, o motivo do pranto, do choro e do lamento acabará, porque você entenderá que Cristo venceu, e se é a cabeça e venceu, você é o corpo e também vencerás. Meu Deus, está descendo bem-aventurança aqui, ó. Indiferente do vale que você esteja passando, indiferente da luta que você esteja passando, olhe para o Cordeiro. Hoje Deus vai ministrar a sua bem-aventurança sobre o nosso coração, porque somente olhando para a cruz, somente olhando para Jesus, você vai receber uma cários de Deus. Você vai ser supramente abençoado, vai ser próximo, vai ser feliz e livre de preocupação. Por que livre de preocupação se esta vida é cheia de labuta? É que a minha preocupação eu coloquei no altar do Cordeiro. Meu Jesus amado, hein? Então essa é a bem-aventurança. Então a bem-aventurança, ela está ligada ao sangue de Jesus, gente. Não esquece disso não.
Agora veja só, eita. O texto diz: então, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Então, a bem-aventurança está em lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Escute uma coisa, queridos irmãos. Essa palavra aqui, no original, lavam, significa lavar roupas, purgar. O que é purgar? É tornar puro, livrar-se de impurezas. O pecado mancha as vestes do ser humano, de tal maneira que nenhuma obra humana é capaz de limpá-la. O homem é incapaz de se justificar diante de Deus. Todos nós conhecemos isso, biblicamente, que as nossas justiças são como trapo de imundícia diante do Deus Todo-Poderoso. Tem um texto que nos ajuda a ter esse entendimento, é Marcos capítulo 9, versículo 3, quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João, levou eles no monte para orar, e de repente Jesus se transfigurou, e Marcos, né, ele registra o evangelho, ele fala que a veste do Senhor Jesus, ela estava num branco, mas um branco que não era um branco da terra, era um branco celestial, era um branco que chegava a raiar, de brilhar nos olhos diante dos discípulos ali. E ele dá esse detalhe que é tremendo. Qual que é o detalhe que ele dá? Ele diz assim, ó, a roupa dele estava tão branca que nenhum lavandeiro da terra poderia branquear aquelas vestes. Quando ele fala nenhum lavandeiro da terra, gente do céu, poderia branquear aquela terra, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as obras humanas não podem justificar o homem. O homem, por si só, ele nunca conseguirá ter a sua veste limpa, apartado do sangue do Cordeiro. Porque você já reparou que existem pessoas que ele fala assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu pago as minhas contas em dia, não devo a ninguém. E existem pessoas que acham que por isso eles alcançarão um lugar de honra diante de Deus. Não, deve fazer isso porque Deus nos criou para isso. Isso é natural do que Deus nos criou para fazer, sermos pessoas do bem. Só que o caso do pecado desvirtuou tudo. Mas o que acontece? Boas obras não têm a capacidade de salvar ninguém, não tem a condição de lavar nossa roupa espiritual, porque quando Deus nos olha, ele olha para a nossa roupagem espiritual. E quando João diz, ou Marcos diz, João Marcos o nome dele na verdade, né? Ele diz que nenhum lavandeiro da terra poderia deixar branca aquelas roupas, significa que nenhuma obra de justiça humana pode purificar o ser humano. Ele não pode estar puro diante de Deus. Então preste atenção, a pessoa que não tem consciência de pecado, essa pessoa ela jamais será salva, porque se ela não tem consciência de que é pecador, ela não sabe que tem que se arrepender, e se ela não sabe que tem necessidade de arrependimento, ela nunca será salva. Então quando alguém, porque eu já fui evangelizar alguém, né? E a pessoa fala, não, eu tenho uma vida direita, tenho uma vida correta, e ele acha que pelas obras boas que ele faz, ele acha que ele alcançará a salvação. A salvação não vem por obras boas que nós fazemos aqui na terra, tá? E observe isso aqui, muito importante, nós temos que entender que somente o sangue de Jesus é que pode nos purificar, porque Romanos vai dizer, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Diga esse versículo comigo, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pode ser que aqui nesta noite, alguém ainda, em sua vida, você ainda não teve a convicção de que você é um pecador. E isso pode ser, né, um agravante para a sua vida. Então, se em algum momento da tua história você não chegou diante de Deus e chorou, reconhecendo diante de Deus que é um miserável pecador, significa que ainda que você não reconheceu isso, entende? E agora veja só que coisa tremenda que eu falei, vou entrar num campo aqui muito sério, tá? Agora aqui tem uma profundidade que eu quero que você redobre a sua atenção, esse assunto vai chamar a tua atenção. Olha só, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, olha o que a Bíblia diz, acompanhe comigo, ó. Quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno, né, o Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Diga, consciência das obras mortas. Esquece esse ponto de interrogação que no original não existe. Para servirdes, que aqui é cultuardes, ao Deus vivo. Então presta atenção, nós só vamos poder cultuar ao Deus vivo, prestar um verdadeiro culto ao Deus vivo, se tiver o quê? A consciência purificada das obras mortas. E o que é ter a consciência das obras mortas? Aí entra isso aqui, obras mortas. Existem pessoas que produzem obras a fim de ganhar a própria purificação, a aprovação de Deus, mas isso é inútil. E agora eu vou te explicar por que é inútil. Veja o que Tiago diz. Tiago diz assim, a fé sem as obras é o quê? Morta. Por que a fé sem as obras é morta? Porque se a pessoa tem a fé em Cristo Jesus, diz que é um cristão, mas não tem obras, isso demonstra que a fé dele não é uma fé verdadeira. Porque a própria Bíblia diz que Deus nos salvou, Deus nos alcançou para as boas obras. Então eu não sou salvo por fazer boas obras, porque eu fui salvo, eu faço as boas obras. Porque senão o ser humano poderia conquistar a sua salvação a parte de Deus. Se a pessoa, entende? Se a pessoa, por causa de alguma boa obra que ela fizesse, ela fosse purificada do seu pecado, então não teria necessidade de Cristo morrer na cruz do Calvário. Entende isso? Então a fé sem as obras demonstra que a minha fé é uma fé fingida, que não é uma fé genuína. Agora, ao contrário disso, também as obras sem a fé também é morta. Por que as obras sem a fé é morta? Porque alguém pode fazer boas obras, mas não tendo a fé em Cristo Jesus, tudo aquilo que ele faz é inútil. Por quê? Porque não haverá galardão daquilo que ele faz. Porque você só terá galardão de algo bom que você faz aqui na terra, se as tuas obras foram feitas em Cristo Jesus. Se tudo aquilo que você faz passar pelo crivo da purificação, passar pelo processo da limpeza, da justificação pelo sangue de Jesus. Então por que o autor aos Hebreus diz, purificará a nossa consciência das obras mortas? O que é consciência? A consciência do homem acusa ele. E por que o homem faz boas obras? Para tentar se sentir bem. Você já reparou quando você faz alguma coisa de bom para alguém, você não se sente bem? Reparou quando você deu dinheiro para alguém, alguém necessitado, você não se sentiu bem? Porque isso é uma lei que está dentro de nós. Então o ser humano ele tenta se sentir bem fazendo boas obras. Só que essa é o que eu falei, a bem-aventurança não está nas minhas boas obras. A minha bem-aventurança está no sacrifício da cruz de Jesus Cristo. E aí quando Jesus, presta atenção, ele limpa-me, ele me purifica, aí o que acontece? Então eu vou passar a fazer boas obras, tá certo? Eu vou fazer boas obras dignas de arrependimento diante da presença do Senhor. Agora observe isso aqui, redobre a sua atenção agora. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então eu só posso entrar na presença de Deus, no santíssimo lugar, através do sangue. Ninguém pode comparecer diante de Deus sem o sangue do Cordeiro, porque é o sangue que purga as minhas vestes, é o sangue que me torna limpo, é o sangue que me purifica de toda imundícia, de toda sujeira do pecado. Agora olha só, presta atenção nisso aqui, que esse versículo vai mudar a história de alguém. Aqui nesse versículo vai acontecer uma libertação forte aqui, Cheguemo-nos com verdadeiro coração, diga isso, verdadeiro coração. E inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Aqui é a palavra, esse é o processo diário de limpeza que nós passamos através da palavra. Mas vamos lá, pega isso aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, cheguemos-nos diante de Deus com o verdadeiro coração. Então, a pessoa, para chegar diante de Deus, ela tem que passar pelo sangue de Jesus, e ela tem que o quê? Com o coração verdadeiro, que é sincero, né? Aqui poderia ser melhor traduzido, eu até gosto, coração sincero. Presta atenção, se a pessoa não tiver o seu coração liberto
pelo Evangelho, porque o que é o coração sincero? É o coração sem nada escondido. Eu não tenho nada para esconder. Eu não tenho sujeira para esconder. Eu não tenho um pecado para esconder. Então isso é um coração sincero, é que não tem o que esconder, entende? Ele não tem o que esconder. E aí o que acontece? Por ele não ter o que esconder, por quê? Porque ele passou pelo sangue de Jesus. E o sangue purificou. O sangue limpou a vida desta pessoa. E agora, presta atenção. Se a pessoa não tiver o coração liberto pelo Evangelho, porque só o Evangelho de Jesus, a mensagem da cruz de Cristo é que liberta o coração do homem, e ter apenas uma mudança externa de conversão, ou seja, essa pessoa saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele, aqui é que está o problema. Nós estamos vivendo hoje, em muitos casos, em muitas partes, esse grande mistério. Tem pessoas que ainda não tiveram contato com o sangue de Jesus. Teve pessoas que não teve a sua consciência purificada das obras mortas, entende? E aí o que acontece? Ela só se tornou um simpatizante da fé. Ela acabou se tornando, ou melhor dizendo, simplesmente por uma situação de conveniência. Uma situação de conveniência. Então, presta atenção, ela só teve uma conversão. Conversão é alguém que estava andando de um lado e passou a andar do outro. O que é essa conversão? Por exemplo, alguém, ele tinha o costume de ir para as baladas da noite, de beber, fumar, então ele converteu. Aí o que ele fez? Ele parou de ir nas boates, parou de ir nas noitadas, e aí agora ele começou a andar com os crentes, começou a vir para os cultos, então ele teve uma conversão, ele saiu do mundo, só que tem um problema, o mundo ainda não saiu de dentro dele. Então agora o que acontece? Aonde eu tirei isso? Está na Bíblia, eu só prego Bíblia. Em Números capítulo 11, versículo 4, Moisés responde isso. Observe que o povo de Israel, eles estavam vivendo uma situação lamentável. Todo ponto que eles paravam de dificuldade, o Mar Vermelho, diante das águas de Mara, enfim, o que eles faziam? Murmuravam. Toda situação difícil, eles faziam o quê? Murmuravam. E agora Moisés explica por que os filhos de Israel murmuravam. Sabe por quê? Porque, coloca aí versículo 11, 4, deixa aí. O texto vai dizer que os filhos de Israel murmuravam por causa do vulgo que estava no meio deles. E quem é esse vulgo? Vulgo é uma palavra que significa populacho. Então havia um vulgo no meio, olha lá, estava no meio deles, e veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então eles estavam murmurando. Agora, por que existia um vulgo? Existiam homens que se converteram, saíram do Egito, eram do Egito, e passaram a caminhar com o povo de Israel, passaram a cultuar no meio do povo de Israel. Mas detalhe, o Egito não tinha saído do coração deles. Eles não passaram pela purificação do sangue. E aí detalhe, preste atenção nisso aqui. E agora aquele povo que estava no meio do povo de Israel, eles eram a causa de contaminação no meio da congregação. Porque era um povo de murmuração. Por que você acha que os filhos de Israel fizeram o bezerro de ouro para adorar? Por causa desse vulgo. Eles estavam no meio do povo de Israel. E por que esse vulgo saiu do Egito para ir com o povo de Israel? Sabe por quê? Por causa das pragas. Deus começou a mandar praga para todo lado. E o Egito começou a ser bombardeado. Deus mandou uma bomba no Egito. E o Egito ficou sendo vilipendiado. De tal maneira que agora Moisés falou: quem não tiver debaixo dessa cobertura aqui, o anjo da morte vai passar e vai matar. O que aqueles homens fizeram? Eles viram que estava acontecendo tanta morte, tanta destruição, eles falaram: nós vamos seguir esse povo. Mas eles não estavam seguindo o Deus de Israel por causa do Deus de Israel. Eles estavam seguindo o povo de Israel por causa do medo que eles estavam de perecer. Então eles não tiveram contato com Deus. Eles não entenderam que eram pecadores e precisavam se render ao Deus de Israel. E agora é isso que está acontecendo nos nossos dias atuais. As pessoas estão se convertendo, né? É só de vez em quando, às vezes ele dá uma puladinha para o lado de lá. Mas geralmente ele mudou o seu itinerário. Ele está, entende? Ele parou de frequentar alguns lugares, ele parou de usar certo tipo de coisa. Só que ainda no coração dele tem coisas ocultas.
ainda no coração dele há o espírito de murmuração, ainda no coração dele há o quê? Há o desejo de prostituição, ainda no coração dele há todo tipo de imundícia. Agora observe isso aqui, é muito sério o que eu estou falando, presta atenção. Quando a mensagem do evangelho, que é a mensagem que causa arrependimento, não é pregado ou aceita, nós começamos a criar um lobo em pele de cordeiro. Então presta atenção, quando eu começo a atrair as multidões, eu pego e falo, começo a chamar, vai vir o homem que revela, vai vir o tal cantor. Eu não sou contra a fazer esse tipo de trabalho, eu estou dizendo viver em função disso. Quando você pega e atrai as pessoas, é como um atrativo, e simplesmente traz o que? A mensagem, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, entende? Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso na vida do seu povo, mas isso é como consequência. Então essas pessoas, o que acontece? Espera lá, Deus está dando carro, Deus está dando casa, Deus está dando tanta coisa, para que eu vou ficar nesse mundo? Eu vou passar para o lado de cá. Só que ele se converte, só que como o evangelho não é pregado, o que é o evangelho? Arrependa-te, olhe para a cruz de Cristo, renuncie, abandone o teu pecado. Entende? Aí existem pessoas, aqui existem dois lados da moeda, onde o evangelho é pregado e a pessoa não quer se arrepender dos seus pecados, tá certo? Ela quer continuar no meio dos filhos de Deus, só que ela não quer mudança. Agora você entende por que tem falação da vida dos outros no meio de uma igreja? Agora você entende por que tem escândalo no meio da igreja? É o vulgo. E aí as pessoas estão confundindo os filhos verdadeiros, os filhos libertos, os filhos transformados com essas coisas aí. Entende? Agora preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. O que nós estamos vivendo é a síndrome de Simeão. Quem é Simeão? Atos capítulo de número 8, eu vou resumir a história dele, que é um texto muito grande. Filipe desceu em Samaria, e havia um homem chamado Simeão. Como é o nome dele? E esse Simeão, ele era um homem que trabalhava com artes mágicas, e ele iludia muita gente. Mas só que a Bíblia diz que ele viu Filipe pregando o evangelho do reino, e muitas pessoas começaram a descer as águas do batismo. O que aconteceu? Simeão pegou e falou: eu também quero descer as águas. E ele desce as águas, mas detalhe, ele não tinha tido contato com o sangue do cordeiro, ele ainda não tinha se arrependido. E o que aconteceu? Ele desceu as águas sem primeiro se arrepender dos pecados. Aí olha o que aconteceu. Um dia, o Pedro e o João desceu lá em Samaria, depois que Filipe pregou, expulsou demônio, levantou paralítico em nome de Jesus. Aí o Pedro e o João chegou lá, colocou a mão na cabeça dos irmãos, os irmãos começou a ser tudo batizado com o Espírito Santo. Aí o Simeão olhou aquilo e falou: olha, veja aqui. Aí eu digo o que ele falou, olha só. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro esteja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que Simeão falou? Ó, eu dou tanto que você quiser, só que eu quero esse poder de colocar a mão e as pessoas também ser batizadas com o Espírito Santo. Então preste atenção, ele continuava querendo iludir as pessoas. Ele, você viu, começou a estar no meio dos crentes, ele começou a estar no meio da comunidade cristã, até desceu as águas, só que ainda o coração dele não tinha se arrependido. E como que eu sei? Olha a continuação do texto, ó. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Leia forte. Veja, versículo 22, então Pedro falou: o teu coração não é reto, ou seja, você não teve a sua consciência purificada, você não recebeu o perdão do sangue de Jesus, você não teve a sua veste limpa, Simeão. Olha só aqui, ó, Pedro vai dizer, ó, arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ore a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então esse é o fenômeno que nós estamos vivendo. As pessoas estão se convertendo no sentido de quê? Saindo do mundo e vindo parar no meio da igreja. Mas só que se tornaram o quê? Pessoas de conveniência. É por isso que você vê a dificuldade das pessoas frequentar estudo bíblico. Entende por que eu bato em cima disso? Porque eu quero arrancar esse espírito do vulgo, do populacho do nosso meio, esse espírito de murmuração, esse espírito vai cair em nome de Jesus o Nazareno. Agora você entende por que existe pessoas que não se dobram diante da palavra, vive com espírito de perturbação no meio da igreja?
Agora você entende por que existem pessoas soberbas, arrogantes, que você prega, ele nunca se dobra? Porque ainda não foi purificado com sangue, ele não descobriu ainda que ele é um pecador, ele está enganando a si próprio. Só que eu só posso chegar com sinceridade no santuário se eu tiver o coração limpo, se Cristo purificar o meu coração. Agora entende porque tanta gente amuada, triste, abatida, não tem alegria da salvação. Entende porque que está infestado até mesmo no meio cristão essa situação de homossexualismo? São pessoas que se converteram, mas não se arrependeram dos seus pecados. E agora que eu falei, dobra a sua atenção que aqui o negócio vai fluir de uma maneira que você não faz noção. Olha só isso aqui. Então vamos lá, o Simeão tinha se batizado, ia para os cultos, mas não teve o coração liberto. Então existem pessoas que usam culto, presta atenção, o frequentar, né, do templo, para esconder o seu velho homem. Existem pessoas que passam a começar a vir aqui, por quê? E eles continuam aqui. Já falei, é por questão de conveniência. Só que não há uma mudança, não há um arrependimento na vida dessa pessoa. Ela continua, passa dias, passa meses, passa anos, ela continua da mesma maneira. Entende? Ela continua do mesmo jeito e se nega a se arrepender, se nega a ser liberto pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que ainda não se encontrou, vive com crise existencial. Para que eu nasci? Para que eu existo? Não entende por que vive com essa crise existencial. Porque o pecado faz isso com a vida do ser humano. O problema de tudo está no pecado. É por isso que a alegria, a felicidade, a prosperidade no reino está vinculada ao sangue. Pega isso aqui, olha só. O máximo que essas pessoas conseguem fazer é honrar a Deus com seus lábios. Ouve isso, está na Bíblia. Mateus capítulo 15, olha só. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, olha que tremendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Olha o que Deus disse, Jesus, mas em vão me adoram. Olha lá, em vão me adoram. O que é em vão? Inutilmente, porque não adianta eu querer oferecer culto a Deus, louvores a Deus, aqui, se o meu coração não for transformado, se eu não nascer de novo. E é possível, eu olho aqui para algumas pessoas e eu vejo que não nasceu de novo. Há quanto tempo eu te vejo aqui dentro desse santuário ouvindo a pregação, mas eu olho para você, eu tenho desespero, porque eu vejo que você não teve contato com o sangue. Você continua comprando e não pagando os outros de propósito. Você continua fornicando, você continua buscando nas madrugadas ou quando você está ali, a pornografia e coisas mais. E eu olho, eu entro em desespero, eu falo, meu Deus, ele está adorando a Deus em vão. Ele está servindo, pensando que está servindo, porque não está. Ele está adorando em vão. Então essas pessoas acabaram usando, entre aspas, a religião para se esconder. Eles estão escondendo o seu coração. Então eles louvam a Deus, eles estão no culto, contam uma bênção, contam uma vitória. Para quê? Para maquiar. Eles dizem, olha como Deus está abençoando o meu trabalho. Olha isso aqui que eu estou falando, isso aqui é uma libertação muito grande. Olha o versículo 22, volta lá de Hebreus. Eu ainda vou voltar 2 vezes esse versículo, presta atenção. Ainda não chegou, tem um mistério aqui muito profundo aqui que nós vamos ouvir. 10, 22. Aí olha o que ele fala. Hebreus 10, 22. Cheguemos com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Olha lá, inteira certeza de fé. O que é isso? Quando o coração é puro pelo sangue de Jesus, a pessoa tem completa confiança em Deus. Ele aceita totalmente a verdade do Evangelho. Por isso ele pode chegar a se aproximar de Deus, porque não há incredulidade. Por que tem pessoas que não conseguem se entregar, se envolver no reino, na obra? Por causa do pecado escondido. Ele não consegue, você fala,
vem, ele não vem. Você fala, faz, ele não faz. Você fala, ora, ele não ora. Porque o coração dele não está limpo. A coisa escondida. E sabe o que me deixa preocupado? Observa, o versículo 22 a parte C, olha o que ele diz. E tendo o coração purificado, e aqui que está, ó, da má consciência, diga isso, má consciência. Deus quer nos libertar da má consciência. O que é isso, pastor? Essa palavra é consciência, já diz tudo, ó, consciência, com conhecimento, tá bom? Na palavra ciência é conhecimento. Então, ciência é consciência com conhecimento, é a pessoa ter ciência, tá certo? É a pessoa ter conhecimento das coisas. Agora observa, a lei de Deus foi escrita no coração do ser humano, e a consciência age como juiz de Deus. Presta atenção, a lei de Deus, escute, todo ser humano, ele tem a lei de Deus gravada nele. Deus escreveu, pode ser quem for, mesmo que ainda não teve encontro com Cristo, todo ser humano tem a lei de Deus no coração dele. Ele sabe que não deve roubar, ele sabe que não deve matar, ele sabe, porque a lei de Deus, a lei moral de Deus está no coração, está na vida do ser humano. Deus escreveu a sua lei, entende? Agora observe só, e a consciência, o que a consciência faz? A consciência é um juiz de Deus dentro de nós. Porque presta atenção, quando você está lá diante de uma situação, você pode fazer coisa errada e não pode fazer, entende? Aí está lá diante da situação, se você fazer a coisa errada, a consciência vai te acusar, você fez errado. Agora, se você fizer a coisa certa, o que a consciência vai se sentir bem? Agora entende que a pessoa só pode se sentir bem perdoado? Uma pessoa em pecado, ela não tem paz para viver. E agora entende por que ela procura alguma maneira de fazer alguma boa obra, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa? Porque ela fica perturbado. Agora, isso aqui é terrível. Versículo Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu disse que era uma palavra de libertação, olha só. Porque quando os gentios, aqui fala do povo que não é de Israel, que não tem lei, não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Por que fazem naturalmente aquilo que é honesto, aquilo que é certo? Porque a lei de Deus está em nós. Olha lá, não tendo eles lei, ou seja, a lei de Moisés, não tendo eles a lei da palavra, para si mesmos são lei. O que é isso? A consciência age como um juiz dentro de nós. Agora vamos lá, ao 15. Os quais mostram a obra da lei escrita, coloca assim a mão e diga, a lei de Deus está escrita no meu coração. Alguém pode glorificar a Deus por isso ou não? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. Então tem um juiz dentro de nós. E esse juiz diz, não, isso aí está errado. Para de trocar mensagem com essa pessoa aí, hein? Para de colocar o olho nisso. Está olhando demais para a moça. Enfim, né? E agora observe isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. A consciência tem um senso instintivo do certo e do errado. Ou seja, que gera culpa quando ela é violada. Então, se você viola a consciência, ela fala, você é culpado. Agora, quando você faz o que é certo, ela te absolve, você é inocente. Agora presta atenção nisso. Ignorar as advertências da consciência dessensibiliza e por fim a silencia. Você sabia que existem pessoas que acabam perdendo a sensibilidade da consciência? A consciência é um juiz de Deus que é para o nosso benefício. Só que existem pessoas que elas acabam insistindo tanto no erro, elas acabam insistindo tanto naquele pecado, que o que acontece? Ela perde a sensibilidade. E aonde está escrito isso? Veja com seus próprios olhos, 1 Timóteo 4,2. Olha só o perigo de silenciar a consciência. E tem muita gente que está assim, por isso que não consegue se arrepender dos seus pecados, porque a sua consciência silenciou-se. Olha só, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vamos trabalhar esse versículo primeiro. Quando aqui Paulo ele está falando da hipocrisia,
sugere o quê? O que é hipocrisia? É um ator, então é o uso de máscara. Os falsos cultistas que tentam esconder sua verdadeira identidade, se disfarçando, e além de ser hipócritas, são mentirosos, está no texto. Olha lá, falam mentiras, quebrando o último mandamento dos 10 lá, né, de Moisés, falso testemunho. E você sabe que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, ficarão de fora. Esse pecado é muito grave, tem muita gente que peca mente como se fosse algo normal. Avisa que eu não estou. Entende? Entende que isso é muito grave? Agora observe, quando uma pessoa ela fica insistindo no erro, ela fica insistindo no pecado. Vamos lá, a pessoa fez errado, a consciência está dizendo, está errado. Ela faz coisa errada, a consciência diz, você está errado. Daqui a pouco, o que vai acontecer? A consciência vai ser cauterizada. O que é cauterizar? É colocar, não é o cautério, né? Colocar aquele ferro quente e fechar. E aí o que acontece? A pessoa vai perder a sensibilidade. E o que acontece? Aí presta atenção, a pessoa vai ouvir contra o pecado e não vai sentir mais nada. Aí, vamos supor, a pessoa está naquele erro, continua naquele erro, aí você prega e ela fala, estou nem aí. Porque a mente dela já está cauterizada. Então ele não tem mais temor, ele não sente mais o temor de Deus pelo aquele erro que ele está cometendo. Por quê? A mente já cauterizou. Isso que eu estou pregando aqui é sério ou não é sério, gente? A consciência perde toda a sensibilidade por causa do engano do pecado. A pessoa peca e a consciência não o adverte mais. Então isso é um perigo muito grande. Então agora entende uma coisa, para que o sangue de Jesus veio na nossa vida? O sangue de Jesus veio nos tirar toda a culpa. O sangue de Jesus veio nos limpar de toda a miséria da nossa vida e nos tornar alvo, mais alvo do que a neve diante da presença do Senhor. A tua veste ao sair de um culto como esse fica branca que nem um lavandeiro da terra pode dar jeito. Aleluia, o sangue de Jesus é poderoso. Agora pega isso aqui, presta atenção, para que ele nos purifica? Para que é que o Senhor nos purifica, lava as nossas vestes? Está aqui, ó. Primeiro motivo porque nós somos purificados. Volta lá em Apocalipse 22, 14. O primeiro motivo porque Ele nos purifica, porque aí está a bem-aventurança em ser purificado. Agora, por que Ele nos purifica? Olha lá, para que tenham direito à árvore da vida. Vamos lá, primeiro, para que tenham, essa palavra expressa a certeza de que aquilo que foi prometido se cumprirá. Não indica o propósito, mas sim o resultado. Em outras palavras, pelas nossas próprias obras perdemos o direito da vida, mas o Senhor Jesus, pela sua fidelidade, pela sua obra na cruz, nos restaurou o direito da vida. Ele restaurou o direito da vida eterna. Então o sangue do Cordeiro, ele restaura o nosso direito. Porque o homem, o ser humano, ele perdeu o seu direito. E agora esse para quê não indica uma promessa, indica algo que Cristo fez. É por isso que eu digo, o mérito não está em nós, o mérito está nele. Ninguém vai chegar a lugar algum por mérito próprio. Nós só poderemos chegar a algum lugar se for pela graça dele, pelo favor dele. Ele é fiel e verdadeiro. Agora veja isso, eu tenho certeza que chegará um dia que eu vou pregar esse tipo de mensagem, que essa igreja vai voar no poder, porque Deus está fazendo uma limpeza total aqui, meu. Não tem como ficar mais em cima do muro, diante das mensagens que têm sido pregadas aqui, não dá mais. Olha só, direito da árvore da vida. Por que ele vai nos dar o direito da árvore da vida? Observe, o homem tinha sido expulso do jardim do Éden, lembra quando Adão pecou? Eu vou ler o texto, Gênesis 3, 22, Adão e Eva foram expulsos. Deus tinha colocado eles, né, no meio da criação. Deus colocou um paraíso para eles viver. Era a casa deles, E detalhe, Deus se manifestava naquele lugar de forma tremenda, de forma linda. Só que aí quando o homem pecou, o ser humano, olha o que aconteceu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida,
e coma e viva eternamente. Olha como que Deus é misericordioso. Não deixou Adão e Eva, depois que pecou, não deixou eles comer da árvore da vida, porque se eles comem da árvore da vida, eu te explico o que aconteceu. O Senhor Deus, pois os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ó 24, e havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamável que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando o ser humano pecou, Deus pegou ele, tirou ele do jardim, e colocou ele na terra, né? Ou seja, fora do jardim. E Deus escondeu o local da árvore da vida. E por que Deus escondeu essa árvore da vida que dava vida eterna, filho? O homem teria vida eterna ao comer daquele fruto. Foi assim que Deus estabeleceu. E agora observe isso aqui. Se após Adão e Eva, após pecar, eles tivessem comido daquela árvore, eles tinham se tornado pecadores eternos, como os anjos caídos. Por exemplo, o diabo e os seus demônios não têm mais salvação, porque eles pecaram no seu estado eterno. Os anjos foram criados de forma eterna. Então, quando eles pecaram, se tornaram pecadores eternos, não tinha como redimi-los. Agora, o ser humano não, o ser humano foi criado mortal. Entende? Foi criado mortal. Só que ele tinha que fazer o quê? Confirmar a sua eternidade, sendo obediente, comendo da árvore da vida. Só que ele sofreu a tentação, por isso que eu digo que Deus não fez robô, por isso que ele tinha que passar pela prova. Aí quando o homem foi provado, ele caiu na tentação. Caiu na tentação do diabo, e a partir do momento Deus arranca ele do jardim do Éden, e o homem agora está fadado ao fracasso. Agora entende o que Jesus veio fazer? Jesus veio restaurar a ordem de todas as coisas. E agora observe, oh meu Deus, Jesus amado, então Cristo nos restaura pelo seu sangue, e nos introduz no novo céu e na nova terra. Agora, veja a visão que João tem no Apocalipse capítulo 22, versículo 2, olha o que João vê. Ele vê a nova cidade e o povo de Deus, né, com a promessa de entrar nela. Olha o que ele vê, a árvore da vida aí de novo. Eu não vou ler todo o texto, que é muito grande. Ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê a cidade. Só que ele vê uma coisa tremenda. Olha o que ele vê. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Por que nações? Deus vai salvar todo o povo de tribos, nações, línguas. Deus vai salvar do Brasil, Deus vai salvar da América, Deus vai salvar da Ásia, Deus vai salvar da África. Todas as nações, Deus tem povo, Deus vai alcançando, Deus vai resgatando. E agora observe isso aqui, minha gente. Quando Cristo nos purifica com seu sangue, é para devolver o direito de comer a árvore da vida. Porque se eu como da árvore da vida em pecado, como Adão, por isso que Deus tirou, o homem ia se tornar um pecador eterno e perderia sua salvação, não teria mais como se arrepender, porque ele se tornaria. Agora imagine se tornar um pecador eterno. Esse corpo, essa matéria, ela se decompõe. Imagine viver eternamente, ia ser um inferno antecipado. O homem viveria um inferno antecipado. Só que Deus é tão gracioso, que Deus falou, o homem caiu, mas eu vou restaurar ele. Eu vou tirar por um tempo essa árvore, mas daqui a pouco eu vou retornar com a árvore. Aí vem Jesus, toma o nosso lugar na cruz, purifica-nos com seu sangue, e diz, agora você tem direito. E esse texto quando diz aí, presta atenção, esse texto aí quando fala que a árvore é para a vida, que é vida eterna e saúde, significa o quê? Os habitantes da Nova Jerusalém gozam de vida eterna, livres de necessidades físicas e espirituais. João está tendo uma revelação da eternidade. Lá na eternidade não conta tempo. Ele está falando nessa linguagem para que eu e você pudéssemos entender. Então lá na eternidade não vai ter enfermidade. Lá na eternidade não vai ter cansaço, não vai ter lamúria, não vai ter lamento, vai ter vida abundante. Vai ter vida abundante. Por isso que vale a pena se entregar para o Senhor e deixar Ele nos restaurar. Ele quer nos restaurar. Presta atenção, existiu o Éden na eternidade, Satanás foi e caiu. Existiu o Éden aqui na terra, o homem foi e caiu. Aí o que Jesus fez?
restaura o homem e faz um terceiro Éden, que é a Nova Jerusalém. E agora detalhe, nós estamos aqui sendo, essa vida aqui na terra é a nossa aprovação. Aqui na terra nós estamos sendo provados para quê? Para viver eternamente na presença do Senhor. Então não caia mais, pelo amor de Deus, nesses pratos que o inimigo está oferecendo. Por quê? Ele já está condenado, ele quer levar as pessoas com ele. Há uma eternidade para ser vivida. E detalhe, irmão, a visão do céu, meditando, estudando essa mensagem, eu falo, meu Deus, que lugar é esse? Que ambiente é esse? Então Deus nos dará o direito de comer da árvore da vida. Aleluia. E falando sobre vida, eu quero profetizar vida sobre a vida do povo de Deus aqui nessa noite. Deus, assim, agora eu estou aplicando a palavra. Deus vai te curar emocionalmente, Deus vai te curar espiritualmente. Aonde estava existindo uma falta na sua vida, Deus está suprindo, porque Jesus, Ele é a árvore de vida, Jesus é a própria vida. Então receba a vida do Cristo. Agora veja isso comigo. Para que possa entrar, então as nossas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro, primeiro, para receber o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. E agora, e possa entrar na cidade pelas portas. Irmão, se essa palavra que eu vou falar para você não te tocar, não sei mais o que toca no seu coração. Está cauterizado já o negócio aí. Porque se uma palavra dessa do céu não sensibiliza o teu coração, tem que recomeçar. Veja, ele falou que agora nós vamos ter o direito de entrar pela cidade pelas... Lá não existe janela, não tem jeitinho brasileiro lá. Como dizem, essa maldição de palavra que inventaram aí, que está repreendido. Lá não existe. Que nem Simeão, vim pagar um suborno para mim entrar aí. Não tem. Não vai ter jeito. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. A porta é estreita, o caminho é apertado. Vamos lá? Agora eu digo, você sabe como que é as portas da tua cidade? Sabe como que é? Você sabe que Jerusalém, depois lê Apocalipse 21 a partir do versículo 8, dá toda a descrição dela lá. Eu só vou falar de uma coisa dela. As portas. A Jerusalém, a nova Jerusalém que Cristo já criou, Ele é o arquiteto dela, foi Ele que criou. A nova Jerusalém, ela tem 12 portas. Quantas portas? E quem lembra de que material João descreve que é a porta de Jerusalém? As 12 portas. Pérola, alguém falou aí. Veja isso, Apocalipse 21. Olha só, nós vamos ter o direito de entrar pelas portas. Mas detalhe, você não pode esquecer nunca mais disso que você vai ouvir agora, porque você vai passar a eternidade sabendo disso. Veja. E as 12 portas eram 12 pérolas. Pensa 12 pérolas gigantes. 12 pérolas sobrenaturais, né? Não é coisa terrena. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro. Veja, olha o lugar onde você vai morar. Como vidro transparente. Mas o que eu quero falar aqui? Que as portas são de pérola, presta atenção. Assim como as pérolas terrenas são formadas em resposta ao ferimento da carne da ostra, do mesmo modo, essas pérolas gigantes e sobrenaturais lembrarão aos crentes ao longo de toda a eternidade que somente através do sacrifício de Cristo nós poderemos desfrutar da eternidade. Meu Deus, nós olharemos para aquelas grandes pérolas e nós vamos entrando na nossa cidade, a Nova Jerusalém. Aí de repente nós olharemos para aquelas pérolas e nós vamos passar a eternidade dizendo: eu só estou aqui porque tu pagaste o preço, eu só estou aqui porque tu se submeteste àquela cruz. Meu Deus, alguém teve que ser ferido para produzir a pérola. Alguém teve que ser moído para produzir pérola.
Imagine eternamente. Você vai olhar, porque a Bíblia diz que as portas não se fecharão. Deus levantará os portais, porque são portais, não são apenas portas, são portais, é muito gigante. Estará levantada, a Bíblia diz que nunca mais se fecharão aquelas portas. A cidade que eu e você vamos morar é linda, e mais linda do que ela é o dono dela. Ah, meu Deus, eu estou contaminado, no bom sentido da palavra, por essa palavra. Eu estou tomado, aleluia. Imagine agora comigo, você chegando e eternamente dizendo para Ele: eu só estou aqui por causa do Senhor. Eu não merecia estar aqui em cima, mas foi o Senhor, foi a tua justiça, foi o teu sangue que me colocou. Levante uma das mãos para o céu. Deixa a alegria do céu tomar o teu coração. Receba uma cariói de Deus agora. Deus está derramando o seu macariói agora. Receba a abundância da vida, receba a alegria da salvação. Ei, a carne do mestre foi ferida para que as portas fossem abertas. Eita Deus, eternamente grato pelo sacrifício da cruz, eternamente agradecido pelo que Ele fez por nós, eternamente agradecido pelo seu amor. Ah, meu Deus, lá vai acabar os mistérios, porque hoje o Pai, Filho e Espírito Santo para nós é um mistério. O mistério por quê? Porque nós não conseguimos, a nossa mente é muito fraca, muito raquítica para compreender a eternidade. E hoje nós não compreendemos, mas quando chegar lá, João falou que nós vamos ver o rosto, vamos ver a face dele, acabará os mistérios. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, como eu quero ir para esse lugar. Nem vou falar para você o que eu pensei agora, eu vou deixar isso para ficar no íntimo agora. Escute isso. Olha o que acontecerá. Os portais da eternidade se abrirão por causa do sangue do Cordeiro. Agora veja, olha a descrição. Depois chega na tua casa, leia Apocalipse 21 do 8 e lê o capítulo 22 inteiro. Do 21, porque a continuação você vai entender o lugar onde você vai morar. Olha só. E nela não vi templo, a Nova Jerusalém, né? Por quê? O seu templo é o próprio Deus, ó, é o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, não vai ter mais a congregação A, não vai ter mais a congregação B, não vai ter mais avivamento da fé, Deus é amor, Assembleia de Deus. Vai ter um único templo, vai ter um único Deus, um único Senhor, e nós adoraremos a Ele em espírito e em verdade. 23. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam. Por quê? Olha como que vai ser a luz da cidade. Porque a glória de Deus a tem iluminado. É a glória de... Irmão, presta atenção. Hoje nós clamamos para Deus: Deus, manifesta a glória. Lá em cima nós vamos viver nela. Ah, pelo amor de Deus. Olha lá. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Meu Deus, Cristo iluminará, olha lá. E as nações andarão na sua luz. E aqui que está, que eu encerro aqui, ó. E os reis da terra trarão para ela o quê? Presta atenção, aqui nações eu já expliquei. Nações é o povo de todos os cantos do planeta. Olha o que a Bíblia diz. Que todas as nações levarão para ele honra e glória. Sabe o que isso significa para nós? Adão, quando pecou, ele já não tinha prazer mais na presença de Deus, não levava mais a honra e a glória. Veja só, Gênesis 3:8. Adão, quando pecou, ele já não levava mais a honra e a glória para Deus, ele parou de levar. Olha só, 3:8 de Gênesis.
e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus aparecia em que horário? Por que viração do dia? Viração do dia, você sabe que para o judeu, o dia, ele acaba às 6 da tarde. Por isso que fala viração do dia. Entende? Então presta atenção. Ele trabalhava, Deus falou para ele, trabalha. E o trabalho naquela época não era trabalhar para comer. Era prazer. Deus deu trabalho para o homem como prazer. O homem não tinha necessidade de trabalhar para comer, porque Deus já tinha colocado todo o alimento que ele precisava. O trabalho era prazer. O trabalho se tornou para nós um meio de sustento por causa do pecado. E ele falou, do suor do teu rosto comerás. Porque você sabe que a ordem de trabalho a Deus vai voltar. Você sabia? Na eternidade nós vamos servir. Por isso que nós somos reis e sacerdotes. Vamos reinar eternamente com o nosso Deus. Agora pega isso aqui. O Adão, presta atenção, ele trabalhava o dia todo. Ele e Eva, cada um na sua posição que Deus colocou. Eles estavam trabalhando. Aí chegava a viração do dia. Sabe o que eles faziam? Eles iam para o culto. Chegava lá no culto, Adão chegava, Deus, obrigado por esse dia. Esse dia foi tão maravilhoso. E ele começava a cultuar a Deus. E aí o que Adão fazia? Entregava a Deus a honra e a glória. Do quê? De tudo que Deus tinha dado para ele. Deus deu o quê? Deus deu uma família. Deus deu um trabalho para ele, porque ele trabalhava no Éden. Deus deu uma casa para ele. Então todos os dias ele tinha que vir para o culto para quê? Para trazer honra. Entende quando as pessoas começam a perder o sabor pelo céu? Elas não, na viração do dia elas não vêm mais. Aí elas falam assim, não estou dizendo que na vida não aconteça mais, né? Cada um sabe da sua condição física, mas a pessoa chega e fala assim, e ela vai enrolando e sempre vai arrumando desculpa. Hoje eu não vou por isso, hoje eu não vou por aquilo. Então o que está acontecendo? Ele está roubando a honra e a glória. Porque Deus falou, você trabalha, mas a viração do dia vem para o culto. E aí João teve a revelação. Coloca aí, não ia ler não, mas coloca aí. Olha como que vai ser. Ele viu como que será restabelecido o culto no céu. Veja, nós estaremos servindo o Senhor na eternidade. Não me pergunte, além do culto, né, que nós vamos, um ofício sacerdotal, que nós vamos ali ministrar diante do Senhor Deus, diante do trono de Deus, mas os detalhes a Bíblia não fala. Mas escute isso, Apocalipse 4:8 em diante, João viu a revelação. Olha como que será o culto. Ele viu lá o povo de Deus cultuando já. Ele já viu, ele teve antecipado como que vai ser. Olha como que é o nosso culto lá no céu. Veja. E os 4 animais, que no caso são os querubins, tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite. Isso aqui é uma referência, tá? Para nós entendermos, porque lá no céu não existe noite, tá? Lá é só dia. É para que a gente entenda que eles nunca param de cultuar. Eles nunca param de adorar. Eles nunca param de glorificar. Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O versículo 9 até o 11, E quando os animais davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. O 10. Os 24 anciões. Quem são esses 24 anciões? E a representação. Eles estão representando a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, representando a igreja total. Olha lá. E os 24 anciões se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo o sempre. Leia forte, 3, 2, 1. Então eles lançavam as coroas diante do trono. Presta atenção, lá no céu vai ter o trabalho. E o trabalho lá vai ser restaurado, vai ser prazer. Não tente explicar isso, porque não tem como explicar.
a Bíblia nos mostra que as coisas eternas não tem explicação para nós, a nossa mente humana não capta, não dá para explicar, mas vai ser algo, se você acha que já viu algum lugar bonito por fotografia de algum país, um lugar paradisíaco, isso não significa nada diante do que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar que não tem explicação para nós hoje, né? Agora veja, então nós vamos servir, vamos trabalhar, ter uma vida, só não vai ter, eu estou te falando como vai ser o lugar da tua casa, para quando você chegar lá você não estranhar. A única coisa que não terá lá mais é o quê? Essa relação marido e mulher, isso acabou, não vai existir mais, tá? Isso não vai existir mais, marido e mulher. É por isso que a Bíblia nos chama de esposa do Cordeiro. É uma união espiritual eterna, entende? Então não vai haver essas coisas carnais que existem aqui na terra, não. Só que imagina que nós vamos ter um gozo, um prazer tão tremendo, que você lê lá em Apocalipse, os frutos, eles se renovam de mês a mês. O que é isso? A eternidade, filho, vai ser uma renovação diária. Cada dia na eternidade você vai conhecer uma coisa nova. Cada dia na eternidade você vai provar de algo novo da presença de Deus. E detalhe, vai passar a eternidade e não vai acabar. Sempre se renovarão, porque nós vamos mergulhar profundo nas riquezas de Deus, nas riquezas da glória. E agora veja, e aí nós vamos estar trabalhando, e acredito que em algum determinado momento, daquele trabalho que nós vamos produzir na eternidade, e o que nós vamos ter que fazer? Aqui, ó, Deus restaurou isso. Aquilo que Adão já não entregava mais para Deus, ele não entregava nem a honra e nem a glória, e agora vai voltar ao normal. E aí nós vamos servir, glorificar o Senhor, tudo que Deus está fazendo, manifestando, e aí nós chegaremos diante dele, e vamos pegar a coroa, fala de realeza, conquistas e assim por diante, no sentido, enfim, tá bom? Tudo que envolve isso, realeza. E aí nós pegaremos as nossas coroas e colocaremos aos pés do Senhor. Hoje, sabe o que tem gente que está fazendo? Ele está com a coroa na cabeça. A coroa não pode estar na cabeça. A coroa, se você continuar com a coroa na cabeça, as pessoas vão te confundir. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar: nossa, como você é tremendo, como você conquista, como você faz. Você está roubando a honra e a glória que não é tua. Agora, quando você vem aqui e você entrega a tua coroa, você pega, isso aqui eu só tenho porque foi Deus que me deu. Eu só salvo porque foi Deus que me salvou. Eu só tenho uma família porque foi Deus que me deu. Eu só tenho um trabalho porque foi Deus. Então você coloca a sua coroa diante dele e diz: é por tua causa. E eu encerro aqui, versículo 11, ó. Digno és, Senhor, de receber honra, glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Tá? É isso aqui que me aguarda. É isso aqui que aguarda você. Escute, a nossa hora está chegando, gente. O nosso momento está chegando. Aleluia. E que eu costumo dizer, isso não é utopia, isso não é fantasia, isso é a realidade de Deus. Porque João disse, ó, coloca aí 21:5, coloca aí, ó. Veja, isso é a realidade de Deus. 21:4 e 5. Aqui eu encerro com esses versículos. 21:4 e 5. Olha que o João falou, Deus deu para ele. Não, Apocalipse 21:4 e 5. E agora João registra. Jesus disse para ele: registra isso aí, João. Registra para o povo lá na terra entender, para eles compreenderem isso aqui, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lê forte comigo, 3, 2, 1. E o que estava sentado sobre o trono disse: e disse-me: escreve, porque essas palavras. Anota aí, João. Escreve aí, João. Diz para esse povo, João. Fala para eles que eu vou fazer coisa. Anota, João. Anota. Eu farei nova
Aleluia. Quantos podem tirar alguns segundos para dar honra e dar glória a Deus? Não importa se o momento que você vive hoje é difícil, não importa, adore a Deus. Não importa se o momento que você está passando hoje é delicado, é complicado. Ei, Deus vai te tirar dessa situação. Coloca a eternidade no teu coração. Nossa hora está chegando, o nosso dia está chegando. E Paulo falou: eu tenho por certo, eu não tenho dúvida disso, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O próprio apóstolo João, no capítulo 3 da sua epístola, ele disse assim, ó: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, assim também o veremos. Está chegando a nossa hora. Eu sinto de dirigir uma oração aqui agora por tua vida, porque é uma operação espiritual aqui. De novo nascimento. Tem pessoa que vai sentir a convicção de que é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. E você que porventura falhou, escorregou, mas se arrepende. A Bíblia diz, aleluia, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Receba agora esse impacto do céu, receba agora essa glória do céu, receba agora essa presença do céu, receba essa macariói do Cordeiro sobre a sua vida. As preocupações não farão definhar a sua alma, as dificuldades não te abaterão, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você. Receba graça, receba renovo, receba força, receba ânimo, receba a presença. As palmas louvem ao Senhor. Bíblia nas mãos. Ah, meu Deus, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23. Aleluia, aleluia. Eita Deus, eita Jesus. Nos lava com teu sangue, Senhor. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor que sondo mentes e esquadrinho corações. Araqui torcai chocai tuicou tecai. Sarcotor que me nasceder e bihai chocomple fobe derefaça. Estou eu fazendo uma operação em vossos corações. Estou preparando e sarando o meu povo. Para esta última hora, prepara um povo bem disposto. Limpai os vossos corações, limpai as vossas casas, limpai as vossas mãos, porque só os limpos de coração verão a minha face. Estou gerando um temor no vosso coração.
Estou eu falando com insistência, com insistência, com insistência. Grande é meu amor para convosco, não quero que nenhum de vós se percais. Clamai, clamai pela vossa família, clamai, clamai pelos vossos filhos, clamai, clamai pelos vossos esposos, clamai, clamai pelas vossas esposas. Eu toco sobre a vida do meu povo com graça e com poder. Estou eu dando dons espirituais, manifestando meu fruto. A minha espada de 2 gumes penetra e vai na divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Arreitou, quel, e remai, consertai os vossos caminhos, as vossas veredas. Arai, joque, bebê, camante, covassai. Gemei, gemei, na minha presença, restauração quero eu. Teca, tepipiawa, alá, derred, stipia, terra, stubi, estou, rebedia. Há pessoas que têm brincado com o meu nome, não temem a minha presença. Eu tenho dado tempo para se arrependerem. Eu tenho dado tempo para se arrependerem. Eu tenho dado tempo para se arrependerem. De mim que eu cai, naido, terá, tete. Naraicho que mante covassai. Vufitial, alubitia, se é que alubi, anubitia, stubitique, to, stubi, alubitia. De mim, diz o Senhor, ninguém se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia em sua carne, colherá corrupção. Tiki. A minha benevolência, o meu favor e a minha graça eu derramo aqui neste lugar. Coloca nanto cobedara bantu capa do capate tete chocai tocai teraba calachanda como tarabacai. Eu toco no espírito, eu toco no corpo, eu toco na alma, eu toco na mente, eu toco no coração. Receba a minha graça, 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 receba a minha graça. Levantai as vossas mãos para o céu agora, igreja do Senhor. Deus está aqui falando neste lugar. Começa a falar em novas línguas agora. Este lugar será tomado pelos céus aqui neste lugar. Receba agora uma carioi. Deus está derramando a sua bem-aventurança. Receba a mente de Cristo. Receba a mente de Cristo. Receba a mente de Cristo. Essa mente carnal Deus arranca agora. Deus está arrancando essa mente carnal. Este homem natural terá que dar lugar para o homem espiritual.
Abra sua boca e ore em novas línguas agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Jesus agora te toca. Não tenha medo, deixa Jesus te batizar. É promessa, é promessa. Ele é fiel e verdadeiro. Os pastores levantam as mãos agora sobre o povo e começam a interceder, porque uma chuva de graça e poder começa a cair no meio dessa congregação. A glória do Deus do céu tomou este ambiente, tomou esse ambiente. Esse ambiente é o ambiente do céu, é o ambiente do trono, é o ambiente da glória. Entrega a coroa agora, entrega a coroa. Não fica com a coroa. A coroa é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus. Urabante, copa, tanacanta, lebacanta, lebacai, alabasséria. A variedade de línguas sendo dadas aqui. O Espírito Santo está dando variedade. O Espírito Santo está dando fruto. O Espírito Santo está restaurando famílias aqui agora. Eterme canta, alabasséria. Ela mergulha, mergulha no mar de cristal, mergulha. Começa a cantar novos hinos. Cante agora cânticos espirituais. Abra a tua boca e não tenha medo. Deus vai dar aqui agora experiência de poder. Deus está tocando com poder. Não deixa a tua consciência te acusar, porque o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus te purifica das obras mortas agora. Mergulha, mergulha. Pastores amados, Deus está restaurando ministérios. Deus está restaurando chamadas. Alabria canta nequesterca. Alabaçande comanai. Urabacanda, está chovendo graça. Está chovendo graça. Canai torrébia. Alabacanta nebraçuda. Deus te restaura. Deus te aviva. É noite de pleno avivamento. É noite de pleno avivamento. Está acontecendo uma explosão espiritual aqui, de cura, poder, capacitação espiritual. Mergulhe um pouco mais, mergulhe um pouco mais. Não pare de glorificar. Entregue a honra e entregue a glória. Não fica com nada hoje. Entrega tudo, entrega tudo no altar de Deus. Entrega tudo, entrega a honra, entrega a glória, entrega. Não esconde nada mais no teu coração. Não esconda mais nada dentro desse coração. Entrega a honra, entregue a glória. E o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a temperança. E o Espírito Santo, Ele, conforme Ele quer, Ele dá o dom de interpretação das línguas, Ele dá o dom de língua, Ele dá o dom da profecia, Ele dá o dom de operação de milagres, Ele dá os dons de
curar, Ele dá o dom da fé, Ele dá a palavra da ciência, Ele dá a palavra do conhecimento, Ele dá o discernimento de espírito e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Você não vai aguentar, você não vai aguentar, e receberá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Meu Deus do céu, Dericachere Candaragio, Remanturi Mihai, meu Deus do céu, ah, meu Deus. Você coloca a mão aí, você que tem um problema, onde está a região, você sabe que tem um problema de enfermidade, Deus vai curar aqui agora, gente. Está acontecendo curas aqui agora. Meu Deus, a bem-aventurança está sendo derramada aqui agora. Essas preocupações que você tem tido, que tem tirado sua noite de sono, acabou. Está no altar de Deus agora, sua vida é do Senhor, está no altar, está no altar. Uma carióide de Deus está sendo derramada aqui. Maracéia, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eu estou sendo instruído pelo Teu Espírito, e a cura não está, meu Deus Todo-Poderoso, na minha palavra, a cura não está no tom da minha voz, a cura está na Tua benevolência, a cura está na Tua graça, a cura está no Teu favor, a cura está na Tua palavra. Que doenças, quer seja, meu Senhor, problemas emocionais, pessoas que estão com o emocional abalado, derrama uma carióide sobre ele, sobre ela agora. Pessoas que com traumas, muito tempo, tem traumas, tinham traumas da infância, traumas na família, traumas e frustrações, que hoje sai agora, em nome de Jesus. Esse problema ocasionado pela situação da vida, desapareça agora. E as pessoas com problema físico, dores nos ossos, problemas nos ossos, meu Deus, pessoas com diabetes, artrite, artrose, pessoas com problema na visão, nos ouvidos, nos tímpanos, oh meu Deus, pessoas com problemas, Senhor, no organismo, no pulmão, nos rins, em nome de Jesus, no esôfago, toca, meu Pai, toca no fígado, toca agora, Senhor, toca com poder, em nome de Jesus, visita o teu povo agora com saúde plena, e derrama a prosperidade e a riqueza do reino, a prosperidade e a riqueza do reino agora, te peço, seja derramado